Agora esta chamada está sendo gravada. Bom, paz do Senhor, pessoal, muito boa noite. Vamos orar para começarmos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos aqui, Senhor, te agradecer, te engrandecer e louvar o teu santo nome por podermos mais uma vez estar aqui diante de ti para juntos estudarmos a tua palavra, crescermos diante de ti em graça e em conhecimento, Pai. Senhor, em nome de Jesus, estende as tuas mãos sobre nós, nos dá sabedoria, Senhor Deus, nos ilumina acerca da tua revelação e mostra para nós, Senhor Deus, os segredos escondidos da tua palavra. Que a sua palavra, Senhor Deus, seja escrita com letras de fogo e de ouro nas tábuas dos nossos corações. E que nós não sejamos somente leitores, ouvintes ou estudantes da tua palavra, mas que sejamos também praticantes, Pai. Que coloquemos a tua palavra em prática nas nossas vidas e que os nossos pés sejam firmados, Senhor Deus, na tua palavra. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, hoje nós vamos então começar a falar sobre cristologia. Nós vamos começar hoje porque a cristologia ela envolve muitas coisas. E hoje nós vamos ver principalmente a pessoa de Cristo mesmo, né? Então, porque gera um mistério muito grande sobre a pessoa de Cristo. Alguns teólogos dizem que esse é o maior mistério. Para mim, é o maior mistério ao lado da Trindade, né? E qual seria esse mistério? Seria a união das duas naturezas em uma única pessoa. Quais naturezas? A natureza divina e a natureza humana. A união das duas naturezas em Cristo Jesus. Só que para nós entendermos, ou tentarmos entender a união dessas duas naturezas em Cristo, nós precisamos entender que Cristo tem as duas naturezas em si. Né? Ele é plenamente homem e ele é plenamente Deus. E hoje nós vamos ver isso. Deixa eu projetar aqui para vocês. Pronto, vamos lá então. A pessoa de Cristo, né, Jesus, plenamente Deus e plenamente homem. E aí nós vamos começar estudando o quê? Nós vamos começar estudando a natureza humana de Cristo. Né? E aí a gente precisa entender primeiro que Cristo, o mistério sobre a pessoa de Cristo, sobre a natureza humana dele, já começa logo no seu nascimento. Né? Por quê? Porque Cristo teve um nascimento virginal. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Maria, ela ficou grávida de Jesus sem ter qualquer tipo de relação sexual com o homem. Maria, ela não conheceu José sexualmente falando, né? Eles não tiveram nenhum tipo de relação sexual. E isso havia sido profetizado, onde? No livro de Isaías, Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Então, por esse texto, nós entendemos que já estava profetizado acerca do nascimento virginal de Cristo, né? Que ele nasceria de uma moça virgem que nunca tinha conhecido nenhum homem no sentido sexual. E isso é comprovado pelos evangelistas, né? Mateus capítulo 1 vai dizer para nós: o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. E Lucas, também no capítulo 1, vai dizer para nós: então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado
Filho de Deus, né? Então, nós vemos que Jesus, enquanto homem, Jesus não teve ali o sêmen do homem. Jesus não teve, e da palavra sêmen deriva a palavra semente, né? Então, Jesus não tem a semente do homem. Jesus não tem a semente do quê? Do pecado. Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Vamos lá. A Igreja Católica usa isso para defender de que Maria também era santa, né? Ah, se ele não foi gerado por homem, mas foi gerado em Maria, isso significa que Maria também era santa. Não, não. Tá? Maria era uma pecadora como todos nós. Tá? Mas ela foi preparada por Deus para ser a mãe de Jesus. E o milagre está no nascimento virginal, né? Então, Jesus ter o seu corpo, a sua humanidade ali, gerada pelo Espírito Santo no ventre de Maria, que é o milagre, né? Isso não faz dela uma mulher santa. Lógico, ela foi uma mulher especial, ela foi mãe de Jesus, tá bom? Mas isso não faz com que Maria não tivesse pecados. Ela tinha pecados como uma pessoa qualquer, tá? Mas o nascimento de Cristo, ele se deu então por uma virgem, né? Ela engravidou sem ter tido qualquer tipo de relação sexual com o homem. Por quê? Porque Jesus foi gerado no ventre dela pelo Espírito Santo. E por que que era importante o nascimento virginal de Cristo? Primeiro, mostra que a salvação tem que vir do Senhor. Gálatas 4, de 4 a 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, olha só, quando chegou a plenitude do tempo. Esse é um texto muito importante, tá, pessoal? Quando fala sobre a plenitude do tempo ali, envolve basicamente três coisas, né, que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá bom? Mas envolve um contexto social, envolve um contexto político e envolve um contexto religioso, né? O Senhor veio preparando o cenário para a vinda de Cristo foi preparado, não é? Deus faz as coisas certas, na hora certa, da forma certa, não é? Quando a gente fala de plenitude do tempo, a gente precisa entender que Deus veio preparando e no momento certo que ele enviou o seu filho como nascido de uma mulher, né? E debaixo da lei. Isso é importante também quando nós vamos ver a redenção, nós vamos ver isso um pouco mais profundamente. Mas assim, Cristo veio debaixo da lei. Cristo, ele cumpriu a lei, né? Em nenhum momento Cristo transgrediu a lei, muito pelo contrário, Cristo cumpriu a lei, né? Para resgatar quem? Aqueles que estavam debaixo da lei, mas não conseguiam cumprir a lei. Por quê? Por causa do seu pecado. A fim de que eles fossem o quê? Adotados como filhos de Deus, né? Então, Jesus vem primeiro para aqueles que estão debaixo da lei, ou seja, para os judeus. E aí, quando os judeus não aceitam, então Jesus vai para quem? Vai para os gentios. E aí se cumpre também outras profecias lá do Antigo Testamento. Mas a principal profecia que a gente tem que entender que está se cumprindo é que o nascimento dele seria virginal. O segundo motivo é que possibilita a união da divindade plena com a humanidade plena em uma única pessoa. João 3,16, Gálatas 4,4, né? João 3,16 vai dizer para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, para o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o outro motivo é que possibilita a humanidade verdadeira de Cristo sem o pecado herdado. Lucas 1,35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui tem um ponto importantíssimo, pessoal, que nós precisamos entender, que a natureza humana de Cristo,
a natureza humana, tá? Não a pessoa. Porque quando a gente fala da pessoa de Cristo, a pessoa envolve a natureza humana e a natureza divina. Aqui, quando nós falamos da natureza humana de Cristo, a natureza humana dele era igual à natureza de Adão antes da queda. Isso é importantíssimo nós entendermos, para nós entendermos por que Cristo é chamado de o segundo Adão. Segura essa informação com vocês de novo, vai ficar mais claro lá na frente, tá bom? Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender da natureza humana de Cristo é que ele teve um nascimento virginal. O segundo ponto da humanidade de Cristo é que Jesus tinha um corpo humano. Então, olha só, Jesus nasceu como todos nós, Lucas 2,7. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus tinha um corpo humano, né? Ele nasceu de uma mulher, ele foi enfaixado e foi colocado em uma manjedoura. Cresceu da infância para a adolescência como todos nós, Lucas 2,40. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O menino, que menino? Jesus. Crescia em sabedoria, estatura e graça, Lucas 2,52. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Estatura, né? Jesus crescia como nós crescemos, né? Teve um o seu corpo se desenvolveu assim como o nosso, né? Ele nasceu, foi um recém-nascido, foi um bebê, foi uma criança, foi um pré-adolescente, foi um adolescente e foi um adulto. Então o corpo dele se desenvolveu assim como o nosso. Jesus se cansava, João 4,6. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Isso mostra o quê? Dizer que ele se cansou mostra que ele tinha um corpo humano, que também se cansava. Jesus tinha sede. João 19,28. Depois vendo Jesus, que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Jesus tinha fome, Mateus 4,11. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e os serviram. A Bíblia vai dizer para nós, um texto um pouquinho antes, que Jesus teve fome quando ele foi ao deserto após ser batizado para ser tentado pelo diabo. E Jesus morreu. Lucas 23:46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Quem morreu? O corpo humano de Cristo morreu. Tá? Então, todos esses textos, eles vêm comprovar para nós que Cristo tinha o quê? Cristo tinha um corpo humano. Então, até agora, nós vimos que o quê? Primeiro, o nascimento de Cristo foi virginal. Cristo tinha um corpo humano. E Cristo também tinha uma mente humana. Ele cresceu em sabedoria. Lucas 2,56. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante dos homens. Crescia em sabedoria. Essa sabedoria aqui, pessoal, não é a sabedoria que vem de Deus para as nossas vidas. Essa é a sabedoria que realmente nós vamos aprendendo as coisas deste mundo. Jesus precisou aprender a falar. Ele não nasceu falando. Jesus não nasceu andando. Ele teve que aprender a andar. Jesus teve que aprender as coisas triviais da vida, né? Interessante assim, a gente vai ver daqui a pouco que assim, em nenhum momento Cristo pecou, né? Então assim, eu costumo dizer que para as outras crianças que tinham contato com Jesus, devia ser um pouco chato ser amigo de Jesus, né? Porque Jesus nunca tocou a campainha do vizinho e saiu correndo. Jesus nunca colocou chiclete na cadeira do amigo. Jesus não fez essas coisas, né? Mas ele crescia, ele precisou aprender as coisas, aprendeu a falar, aprendeu a comer, aprendeu a andar, né? Aprendeu
a escrever, aprendeu a fazer contas, né? Então Jesus ele precisou crescer em sabedoria. Isso mostra por quê? Que ele tinha uma mente humana, né? Ele passou pelo processo de aprendizagem. 5:8. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, né? É, Cristo ele aprendeu o que é obedecer no sofrimento. Que isso mostra para nós, pessoal. Por exemplo, assim, se nós falarmos assim, Deus conhece o pecado? Conhece. Mas Deus, ele não conhece o pecado de cometer o pecado, né? Então, Cristo, enquanto homem, ele precisou o quê? Ele precisou aprender a obedecer no sofrimento, a obedecer o quê? A vontade do Pai. Né? Quando Cristo está no Getsemane, ele diz, né, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade. No momento de maior agonia, ele fez o quê? Ele escolheu obedecer ao Pai. Então, pelo sofrimento dele, ele aprendeu o quê? O que era obediência. A obediência como quê? Como homem, debaixo dos propósitos de Deus. Tudo isso, pessoal, a gente está falando aqui da humanidade dele. Tá? Então, todas essas coisas foram como homem. Cristo tinha uma mente como a mente dos homens. Marcos 13:32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai, né? Então, assim, a mente de Cristo, ela era como a nossa mente, né? Por quê? Porque ele precisou aprender as coisas, né? Então, olha só, nós vimos até agora sobre a humanidade dele. Primeiro, o nascimento dele foi virginal. Aí depois, Cristo tinha o quê? Um corpo físico. E depois, ele tinha o quê? Ele tinha uma mente humana. E aí, Cristo também tinha o quê? Ele tinha uma alma humana e emoções humanas, né? Ele sentiu angústia. João 13:21. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Ele se angustiou em espírito, tá? Isso mostra que esse espírito aqui, vocês vão ver que tá em letra minúscula, tá? Então esse não é o Espírito Santo que habitava em Jesus, por quê? Porque ele era Deus, né? Então ele se angustiou. Essa angústia que Jesus sentiu é a mesma que nós sentimos, tá? É uma emoção humana. Ele sentiu uma tristeza mortal. Mateus 26:38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Quando ele estava no Getsemane com os seus discípulos, Jesus chorou. João 11:35. Jesus chorou. Chorou quando? Quando Lázaro morreu. Orou com emoções. Hebreus 5:7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, né? Então Jesus em oração ali também se derramou na presença do Pai, com clamor, com lágrimas, com choro. E isso vai mostrar para nós, então o que, pessoal? Isso vai mostrar para nós que Cristo tinha uma natureza humana. A Bíblia, ela prova para nós e ela nos mostra que Jesus tinha uma natureza humana, né? Só que quando a gente fala da natureza humana de Cristo, nós precisamos entender um atributo que nós chamamos de impecabilidade, né? Porque mesmo sendo humano, Cristo não tinha o quê? Pecado, né? O milagre começa, o milagre ou o mistério acerca da pessoa de Cristo começa na sua concepção. Ele foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria. Jesus não tinha pecado, não tinha a semente do pecado, né? João 8:46, segundo aos Coríntios 5:21, Hebreus 4:15, 1 de Pedro 2:22, vão falar tudo isso para nós. Eu trouxe o texto de Hebreus para nós, né?
porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E, pessoal, é maravilhoso a gente olhar isso, porque isso vai ficar mais claro para nós quando nós vemos os ofícios de Cristo, mas porque dentro da cristologia, em uma outra aula, nós vamos ver os ofícios de Cristo, os 3 ofícios, né? Rei, sacerdote e profeta. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vamos ver que ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós fomos tentados. Mas ele, sem pecado, venceu essas coisas. E aí o texto de Hebreus ainda vai dizer, porque eu trouxe só esse para nós agora, porque esse é o foco, mas o texto vai dizer assim, ó, então ele pode socorrer aqueles que são tentados dessa forma. Parafraseando, né? Por quê? Porque ele entende, ele foi tentado, ele sabe a força da tentação e ele venceu a tentação. Então, quando nós somos tentados e nós pedimos socorro a ele, ele nos socorre. Porque ele entende a força da tentação. Né? Lógico, ele não cedeu à tentação e ele venceu o pecado. E exatamente por isso também ele pode hoje nos socorrer. Jesus obedeceu aos mandamentos do Pai, João 15:10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, Cristo em tudo guardou os mandamentos de Deus. Ele cumpriu a lei, ele foi perfeito. Não acharam nele motivo de acusação nenhuma. João 18:36. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Quando Pilatos fez essa pergunta para Cristo, o que é a verdade? Pilatos, ele estava, na verdade, aqui fazendo uma declaração de que ele não tinha achado em Cristo motivo para acusação. Né? Porque quando ele faz essa verdade, o que é a verdade, as verdades são construídas. Né? Então, os homens levaram Jesus até Pilatos, falando que Jesus tinha transgredido a lei. E que ele era réu de morte. Né? Só que Pilatos não achou em Cristo nenhuma acusação. E aí, quando ele declara o que é a verdade, ele está fazendo uma declaração ali, dizendo, afirmando mesmo ali, que Cristo não poderia ser acusado daquelas coisas. Tanto que Pilatos, ele até atentou no seu coração soltar a Cristo. Mas por conta de uma pressão do povo, e lógico, para que se cumprisse também as escrituras, ele cedeu a essa pressão, e aí ele mandou então que Cristo fosse crucificado. Né? Então, olha só, nós vimos que Cristo teve um nascimento virginal, que ele tinha um corpo humano, que ele tinha uma mente humana, que ele tinha uma alma com emoções humanas, e isso vai mostrar para nós que ele tinha uma natureza humana plena, assim como nós temos, mas que essa natureza humana dele tinha impecabilidade, ou seja, não tinha pecados. Diferentemente de nós que já nascemos com o pecado. Aqui tem um ponto importantíssimo, pessoal. A gente não se torna pecador quando peca, tá? Não é assim, uma criança nasce, a criança é santa e pura. E aí, quando ela peca, ela se torna pecador. Não, uma criança, um recém-nascido, nasce pecador. Isso faz inevitavelmente com que ela um dia peque. Porque se a criança nascesse sem ser um pecador, se o homem nascesse sem ser um pecador, haveria a possibilidade dele não pecar. Assim como foi com Adão. Adão nasceu sem pecado. E ele pecou. E aí Eva também nasceu sem pecado. Eles foram criados, né? Eles não nasceram. Nasceram aqui é um eufemismo, né? Eles nasceram sem pecados, foram criados sem pecados e pecaram. E aí Adão e Eva, agora pecadores, geram o quê? Geram filhos pecadores. Então, nós já nascemos pecadores, isso faz inevitavelmente com que nós pequemos. O que a criança não tem é a consciência do seu pecado, por isso que o pecado não lhe é imputado.
A partir do momento em que adquire uma maturidade e passa a ter consciência do pecado, aí, então, o pecado é efetivo na vida dela. E então, por que que era necessária essa humanidade plena de Jesus? Primeiro, para possibilitar uma obediência representativa. Romanos 5, 18 e 19. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, qual ofensa? A ofensa de Adão, o pecado de Adão. Pelo pecado de Adão veio o quê? O juízo sobre todos os seres humanos para condenação. Todos nascem pecadores. Assim também, por um só ato de justiça, qual ato de justiça? O ato de Cristo. Veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Então, pelo ato de justiça de Cristo, nós somos justificados o quê? Para a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, de Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Então, essa é uma obediência representativa. O outro texto diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou, esse é de 1 Coríntios 15, 45, 47. O primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é espiritual, sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Lembra que nós falamos de primeiro Adão, segundo Adão? Então, Cristo, como o homem, na sua natureza humana, a mesma que Adão tinha antes da queda, ao invés dele pecar como Adão pecou, o que, que ele fez? Ele obedeceu. E aí, se a desobediência de Adão trouxe a consequência do pecado sobre nós, a obediência de Cristo também traz uma consequência sobre nós, que é o que? A justificação, o perdão, a salvação e a vida eterna. Tá? Por isso que era necessário que Cristo viesse como homem. E só ele poderia vir como homem sem pecado. Porque todos os homens nascem em pecado. Como ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ele nasceu sem pecado. E aí, como homem, então, ele traz sobre nós hoje uma obediência representativa. Pessoal, Deus não dá ponto sem nó. Deus faz as coisas perfeitas. Bom, por que era necessária a humanidade plena de Jesus? Vamos continuar. Para ser um sacrifício substitutivo. 2, 16, 18. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos. Semelhante aqui como? Na natureza humana. Lógico, ele não tinha pecado. Nesse ponto, ele difere de nós. Né? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Sabe quando a tentação vem sobre você, você socorre a Jesus e fala: Jesus, a tentação está vindo sobre mim. Ele sabe o peso da tentação e é por isso que ele te socorre. Por isso, meu querido, preste atenção, meus queridos, né? Se você estiver passando por uma tentação, a ponto de ceder à tentação, a ponto de pecar, peça socorro a Cristo. Ele vai te dar força para vencer essa tentação, ele vai te dar força para vencer esse pecado. Se você tem um pecado aí que você não consegue largar, meu Deus, que dificuldade, tal, peça socorro a Cristo, ele vai derramar graça na sua vida, ele vai te socorrer. Vamos lá, vamos prosseguir. Por que era necessária a humanidade plena de Jesus? Para ser um mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade,
Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por muitos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Né? Pessoal, aqui nós já estamos entrando levemente nos ofícios de Cristo, tá bom? Profeta, sacerdote e rei. Depois nós vamos ver isso com um pouquinho mais de profundidade, mas isso já mostra para nós por que era necessário que Cristo viesse o quê? Como homem. E uma humanidade o quê? Uma humanidade plena. Ele era totalmente homem. Vamos lá, vamos prosseguir. Porque era necessária a humanidade plena de Jesus para ser um exemplo e padrão de humanidade. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, nele quem? Em Cristo. Esse deve também andar como ele andou. Está lá na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 6. Isso vem mostrar para nós o quê? Que Cristo, ele é o nosso exemplo. Cristo é o exemplo de perfeição e Cristo é o exemplo perfeito para as nossas vidas. Então nós devemos andar o quê? Nós devemos andar como ele andou. Vocês já viram um livro, tem um livro que é muito conhecido, saiu até um filme há muitos anos, pessoal, muitos anos, que o título desse livro eu não sei se é Em Meus Passos ou Em Seus Passos, mas eu acho que é Em Meus Passos o que faria Jesus. O autor se coloca diante de situações em que ele se pergunta, nessa situação que eu estou vivendo agora, o que Jesus faria? E acho que essa tem que ser uma pergunta que nós devemos fazer todos os dias, né? Quando nós estamos diante de uma situação difícil, quando nós estamos diante de uma tentação, quando nós estamos nas coisas triviais da vida, nós devemos falar assim, ó, o que Jesus faria nessa situação? E aí tentar buscar nele a resposta para isso e fazer o que ele faria. Na hora que tiver perdoar, perdoar. Na hora que tiver que amar, amar. Né? Por isso que nós precisamos dele, pessoal. Né? Para ser o quê? O exemplo, padrão de humanidade para nós. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus braços. Primeira Epístola de Pedro 2, 21. Bom, nós vimos então agora, até agora o quê? A humanidade de Cristo. E aí nós vimos o quê? Nós vimos que, primeiro, ele teve um nascimento virginal, ele teve um corpo como o nosso corpo, ele teve uma mente como a nossa mente, ele teve um corpo humano, uma mente humana, ele teve um nascimento humano, é, ele teve uma alma humana com emoções humanas, mas com tudo isso, com esse nascimento humano, essa humanidade plena, ele tinha impecabilidade, ou seja, ele nasceu sem pecados. E por que era necessário, então, que Cristo tivesse essa humanidade plena? Para possibilitar uma obediência representativa, para ser um sacrifício substitutivo, para ser o mediador entre Deus e os homens, e para ser o exemplo padrão da humanidade. Então, essa é o que? É a humanidade de Cristo. E nós vimos que para todos esses pontos, nós temos textos bíblicos que nos respaldam. E aí agora a gente vai ver o que? A gente vai ver a divindade de Cristo. João, capítulo 1. João começa dizendo assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. No princípio era o verbo. Quando você vai para o grego, é logos. Né? Logos, verbo, palavra, discurso. Né? Ele era o quê? Ele era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ou é Deus, né? Ele estava no princípio com Deus. E ele se fez carne e habitou entre nós. Pessoal, esse no princípio de João aqui não é o princípio de Gênesis, né? Gênesis 1:1 diz, no princípio
criou Deus todas as coisas. Aquele princípio de Gênesis ali é o princípio da criação. Esse princípio de João aqui é um princípio anterior à criação. Tá? É no princípio de todas as coisas, quando nada existia, quando somente Deus existia. Tá? É um princípio na eternidade. Deus tem princípio? Deus? Não, não tem princípio, né? Que você lembra quando nós vimos que quando nós falamos sobre a revelação ela é adequada a nós, ou seja, a revelação de Deus se acomoda à nossa realidade. Então, Deus fala de uma maneira que nós entendamos, né? Esse novo princípio aqui está falando da eternidade, tá? Colossenses 1:9 e 2:29. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Nele quem? Em Cristo. Qual plenitude? A plenitude da divindade. Né? 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mateus 1:23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Hebreus 1:3. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Isso mostra para nós o quê? Que Cristo era o quê? Ele era divino, ele tinha uma natureza divina. Nós podemos olhar para Cristo e ver Deus. Por quê? Porque ele é a expressão exata do ser de Deus. Porque nele habita a plenitude da divindade, porque ele era o Verbo, porque ele é o Emanuel, o Deus conosco. Vamos lá, vamos prosseguir. Jesus demonstrou o quê? Onipotência. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. Mateus 8, 26, 27. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Mateus 14, 19. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João 2, 1, 11. Então Jesus repreende a tempestade se acalma, o mar se acalma, o vento se acalma, ele multiplica pães e peixes, e Jesus deu início aos seus sinais, transformando água em vinho no casamento em Caná da Galileia. Isso mostra para nós o quê? A onipotência dele, que ele tinha poder para fazer qualquer coisa. Jesus afirmou a sua, o quê? A sua eternidade. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então aqui Jesus está falando o quê? Olha, eu. E quando ele fala aqui, pessoal, eu sou, nesse texto e naquele texto lá no Getsemane, quando ele pergunta para os homens que foram prendê-lo, né? Ele diz assim: a quem vocês procuram? E eles dizem Jesus, o Nazareno e tal. E ele diz: eu sou. A Bíblia diz que eles caíram por terra. Nesse texto e naquele, Jesus está se identificando com a revelação de Deus para Moisés lá no Êxodo. Tá? O eu sou. Tá bom? Então aqui Jesus ele está o quê? Ele mesmo está trazendo sobre si o que? Essa divindade, essa natureza humana. Ele está dizendo que ele é o quê? Que ele é divino. Apocalipse 22, 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Tá? Pessoal, não sei se vocês sabem, quando diz que alfa e ômega, é porque alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. Por isso que diz o princípio e o fim. Lembrando que o Novo Testamento foi escrito em grego. Bom, Jesus demonstrou onisciência. Né? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando estas coisas em seu coração? Então Jesus conhecia o quê? Marcos 2,8. Né? Jesus conhecia a intenção do coração dos homens. Né?
Quem é que conhece o coração do homem? Quem é que pode sondar o coração do homem, o pensamento do homem? Só Deus, mais ninguém. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. João 6,64. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era o quê? A natureza humana. João 2,25. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. João 16:30. Como a sua natureza divina, Jesus demonstrou o quê? Soberania divina. Marcos 2:5 e 7. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos escribas estavam sentados ali, pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Seus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-se, toma o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem a autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Então, não só as palavras de Jesus, mas os atos dele mostravam que ele era divino. Porque os homens diziam assim: ó, só Deus pode perdoar o pecado. E o pensamento naquela época era que se alguma pessoa tivesse alguma deficiência física, algum problema de saúde, alguma coisa, era por causa do pecado. Então, quando eles declaram assim, somente Deus pode perdoar o pecado, e Jesus cura aquele homem, isso provou para eles que os pecados daquele homem foram perdoados, e por isso ele pode ser curado. E com isso, Jesus traz o quê? Jesus demonstra a sua soberania divina, porque só Deus poderia fazer isso. Vamos lá, Jesus foi considerado digno de adoração. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:9 a 11. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1:6. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Então, assim, um dos maiores pecados que tem é o pecado da idolatria. Porque na idolatria, nós damos glória ou nós rendemos louvor e adoração àquilo que não é Deus. E a Bíblia vai dizer para nós que Deus ele tem ciúme, né? Quando diz que ele tem ciúme, é que ele, assim, ele não divide a glória dele com ninguém. Não é um ciúme como o ciúme do homem, que é uma coisa doentia, ou uma coisa pejorativa, né? Diz que Deus tem zelo. Então, ele não divide a glória dele com ninguém. Se ele não divide a glória dele com ninguém, não permita que o homem adore e sirvam outros deuses, porque isso aí é idolatria, como ele diria que Jesus deve ser adorado? Então, isso prova para nós que Jesus era o quê? Que Jesus era Deus. Por quê? Porque Jesus deve sim ser adorado. Somente Deus infinito poderia levar as culpas do pecado da humanidade. Agora aqui a gente está falando assim, ó, por que que ele tinha que ter essa humanidade divina? Né? Porque somente um Deus infinito poderia levar a culpa dos pecados
de toda a humanidade sobre si. Nenhum homem conseguiria suportar sobre si a carga dos pecados da humanidade. Quando ele vem como homem, como Deus, ele vem justamente para poder levar os nossos pecados sobre si. E claro, aqui também, pessoal, está implicado que é a natureza santa dele, a santidade dele. Por que ele deveria ser plenamente divino? Porque a salvação vem do Senhor. Jonas 2,9. Né? Ninguém poderia trazer a salvação, nenhum homem poderia trazer a salvação para nós. Né? Somente o Senhor poderia trazer a salvação para nós. Mas essa salvação, esse ser divino que traria a salvação para nós, ele deveria também ser o quê? Em forma de homem. Somente alguém plenamente Deus poderia ser o mediador. 1 Timóteo 2,5, que nós já lemos, inclusive, eu esqueci de colocar aqui. E aí, então, pessoal, o que nós vimos até agora? Deixa eu ver o horário aqui para não me perder isso. Nós vimos até agora o que, então? Que a Bíblia traz para nós que Cristo ele era plenamente humano e que ele também era plenamente divino. E aí traz para nós por que ele deveria ser plenamente humano e por que ele deveria ser plenamente divino. E aí quando a gente olha, então, para a natureza humana e para a natureza divina de Cristo, nós precisamos entender que as duas naturezas estavam nele. Ele era homem, ele era Deus. A natureza humana e a natureza divina estão onde? No ser de Cristo. E aí a teologia chama isso de união hipostática. Né? Diz respeito ao modo como a natureza divina plena e a natureza humana plena de Cristo estão unidas em uma única pessoa, Jesus Cristo. E aí, quando a gente fala da união hipotástica de Cristo, tem algumas coisas que nós precisamos levar em consideração. Jesus é plenamente humano e plenamente Deus. Isso ficou muito claro para nós. Né? A própria Bíblia nos mostra isso. A Bíblia nos traz textos que comprovam isso. As duas naturezas coexistem em uma única pessoa. As duas naturezas estão ali, nele. Elas estão coexistindo em comunhão. Elas não se misturam, tá? Não é que Cristo, não é que as duas naturezas se misturam e formam uma natureza nova. Não, não. Quando nós pensarmos em Cristo, quando nós olhamos para Cristo, nós precisamos entender que as duas naturezas estão ali dentro dele coexistindo. Né? Ó, elas não formam uma nova natureza, elas estão ali, elas não se misturam, elas coexistem em Cristo. Isso faz com que uma natureza faz coisas que a outra não faz. Tá? Por exemplo, vamos lá. Presença. Cristo está presente hoje, porque hoje Cristo está num corpo glorificado, que é o corpo que nós teremos também quando ressuscitarmos, que é um corpo humano, tá, pessoal? Ele é um corpo humano, mas ele é um corpo glorificado, mas é um corpo humano, tá? Que nós também teremos, nós teremos um corpo igual ao que Cristo tem hoje quando ressuscitarmos. Entendeu? Isso não nos faz iguais a ele, porque ele não deixou de ser Deus. Tá? Então, hoje, por exemplo, hoje, Cristo está no céu com corpo, certo? Certo. E ele está presente conosco hoje com corpo ou em espírito? Em espírito. Então, a natureza divina dele faz com que ele esteja conosco hoje. E a natureza humana, não. Né? Por exemplo, idade. Cristo morreu com quantos anos? Cristo morreu com 33 anos. Mas ele declarou e disse: antes de Abraão eu sou. Então, a natureza humana de Cristo tinha uma idade, mas a natureza divina de Cristo era eterna. É eterna.
né? Então vocês percebem como que as duas naturezas, uma natureza faz coisas que a outra não faz? Morte. Quando Cristo morre na cruz, morreu quem? Morreu o Cristo homem. O Cristo Deus não morreu na cruz. Deus não pode morrer, Deus é eterno. Na tentação, quem foi tentada? Foi a natureza humana ou foi a natureza divina de Cristo? A natureza humana de Cristo. A natureza divina dele não pode ser tentada. E agora vem uma coisa que talvez pode dar um nó nas nossas cabeças, mas vamos lá, a gente vai pensar sobre isso. Tudo que as naturezas fazem de modo individual, a pessoa de Cristo faz. Então vamos lá. É... Quando a natureza divina de Cristo está em ação, é a pessoa de Cristo que está em ação. Quando a natureza humana de Cristo está em ação, é a pessoa de Cristo que está em ação. Mesmo quando as duas naturezas têm ações individuais, independentes uma da outra, quem está em ação ali é a pessoa de Cristo. Vocês conseguem entender isso? Isso fica claro para vocês? Porque nós vimos que ele é plenamente Deus e ele é plenamente homem. As duas naturezas coexistem dentro dele. Elas não se misturam e elas não formam uma natureza nova. E aí, essas naturezas, elas têm individualidades. Mas quando as individualidades dela estão em exercício, a pessoa de Cristo está em exercício. Por isso que ele é plenamente Deus e plenamente homem. Quando a gente fala da união dessas naturezas, é que elas estão coexistindo de forma individual, mas em perfeita harmonia na pessoa de Cristo. Pessoal, é por isso é que é um dos maiores mistérios do cristianismo. Como eu disse para vocês, para mim, ao lado da Trindade, são os dois maiores mistérios do cristianismo. Então, o que, que nós vimos? Nós vimos que Cristo tem uma natureza 100% humana, que Cristo tem uma natureza 100% divina, e que essas duas naturezas, cada uma tem uma razão de ser, né, de ser assim. Cada uma tem uma implicação na pessoa de Cristo, porque ele deveria ser humano e porque ele deveria ser divino, e que essas duas naturezas estão ali, que a teologia chama de união hipostática, né? Elas coexistem em Cristo, não se misturam, não formam uma nova natureza, têm individualidades, mas estão em perfeita harmonia e cumprem, quando elas estão em funcionamento, é a pessoa de Cristo que está em funcionamento, o ser de Cristo. Por isso que quando nós olhamos para Cristo, nós precisamos entender que ele é 100% Deus e 100% homem. E aí, diante disso, eu tenho uma pergunta para vocês. Jesus poderia ter pecado? O que, que vocês acham? Vou dar 30 segundinhos para vocês pensarem. Ele poderia pecar? Aí vamos lá, tem umas coisinhas aqui para a gente pensar então sobre isso. A palavra de Deus afirma claramente que ele nunca pecou. A palavra de Deus afirma claramente que ele foi tentado e que as tentações eram reais. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, assim, ó, ele nunca pecou, mas as tentações eram reais. Porque se nós acharmos que as tentações de Cristo não eram reais, então a obediência dele não foi uma obediência plena como a Bíblia diz que foi. Tá? Então, assim, as tentações eram reais. A palavra de Deus afirma que a palavra de Deus, a palavra afirma que Deus não pode ser tentado pelo mal. Tiago 1,13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Então vamos lá.
Ele não pecou, certo? Certo. Mas ele tinha a natureza divina e a natureza humana. A natureza humana dele sofreu tentações reais, tentações verdadeiras, como nós também sofremos, certo? A natureza divina dele não pode ser tentada. Então, perceba que eu tenho uma tensão aqui. A natureza divina dele não pode ser tentada. Ele, como Deus, ele não pode ser tentado. Mas como homem, ele sofreu tentações. E tentações o quê? Reais. Só que a palavra afirma que ele nunca pecou. E aí, como é que a gente resolve isso? Né? Cristo tinha as duas naturezas. Se a natureza humana estivesse sozinha, ele seria capaz de pecar. Assim como foi o quê? Assim como Adão pecou. Adão não tinha uma natureza humana igual a de Jesus e Adão não pecou? Então, se a natureza humana de Jesus estivesse sozinha, ela seria capaz de pecar. A natureza divina, pelo contrário, não pode pecar, porque Deus não peca. É impossível que Deus peque, não há possibilidade de pecado em Deus. Por quê? Porque a sua natureza, a sua santidade, o atributo da santidade na natureza de Deus, ela está em absoluto. Sempre que Jesus venceu o pecado, ele nunca se apoiou na sua natureza divina, e sim na sua natureza humana debaixo da ação do Espírito Santo. Pessoal, por que que isso é importante para nós? Porque se nós pensarmos que Cristo venceu o pecado como Deus, nós podemos cair no erro de pensar que assim, foi fácil. Por que que foi fácil? Por quê? Porque Deus não pode pecar, é impossível que Deus peque. Mas nós vemos o quê? Que todas as vezes que Cristo venceu o pecado, ele venceu como homem, não como Deus, porque senão o sacrifício dele não teria sido válido. Só que ele fez o quê? Ele venceu como homem debaixo da unção do Espírito Santo. A natureza humana, na força de Cristo e debaixo da unção do Espírito Santo, pode vencer o pecado. Isso é importante para nós, porque isso se aplica a nós. Lembra que nós vimos que ele foi o exemplo para nós? Que ele, como homem, foi o exemplo de humanidade, de obediência? Então, a nossa natureza humana, na força de Cristo, debaixo da unção do Espírito Santo, pode vencer o pecado. Quem demonstrou isso para nós? Cristo. Quando venceu todo o pecado com a sua natureza humana, debaixo da unção do Espírito. E aí, para nós terminarmos, eu trouxe uma frase do Wayne Grudem, que eu acho importantíssima. Ele diz assim: o fato de que o Filho de Deus, infinito e onipotente, poderia se fazer o homem e se associar à natureza humana para sempre por quê? Porque Cristo hoje está num corpo humano, glorificado, mas um corpo humano. Então, o fato de que o Filho de Deus, infinito e onipotente, poderia se fazer homem e se associar à natureza humana para sempre, de modo que o Deus infinito se tornasse uma pessoa com um homem infinito, permanecerá por toda a eternidade como o milagre e o mistério mais profundos de todo o universo. Wayne Grudem. Bom, pessoal, ficou claro para vocês então que Cristo era plenamente homem, plenamente Deus? Por que que ele deveria ser plenamente homem? Por que que ele deveria ser plenamente Deus? E como que essas duas naturezas estão nele e trazem implicações para nós hoje? Espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que tenha esclarecido muita dúvida da cabecinha de vocês. E se não ficou, pessoal, a gente estuda junto, né? A gente está aqui para estudar junto, tá bom? Esse é um tema bem complexo, muito complexo, né? E nós estamos aqui debatendo ele em
uma hora, né? Então, assim, nós vimos en passant, assim, da maneira mais simples possível, para nós tentarmos entender as duas naturezas de Cristo. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Diga, Suzana. Oi, boa noite, a paz. Então, assim, Jesus ele estava sujeito a pecar, mas ele escolheu se submeter a Deus com auxílio do Espírito Santo e escolheu não pecar, é isso? Como homem. Mas ele poderia pecar se ele não tivesse escolhido não pecar. Então, essa é por isso que o Wayne Gruden diz que o Deus infinito que toma a forma de homem finito, ali será um dos, um dos maiores mistérios para a eternidade, porque a natureza divina dele estava ali, e era impossível que a natureza divina dele pecasse, mas ao mesmo tempo ele era homem. Então, assim, talvez nós, talvez, tá, pessoal? Talvez podemos afirmar que ele não poderia pecar. Mas por que, que é perigoso a gente afirmar que não poderia pecar? Porque a gente pode cair na tentação de pensar assim: ah, mas se ele não poderia pecar, então foi fácil fazer o que ele fez. E não foi, porque ele tudo foi tentado. E todas as vezes que ele venceu a tentação, todas as vezes que ele venceu o pecado, ele não venceu como Deus, ele venceu como um homem, debaixo da unção do Espírito, para mostrar para nós que hoje nós podemos também vencer o pecado debaixo da unção do Espírito. Por Entenderam? por causa da nova natureza que nós temos nele. Exatamente, por causa da nova natureza que nós temos nele. Porque nós nascemos de novo, não agora da carne, mas da água e do Espírito. E agora ele nos dá essa nova natureza espiritual. E essa nova natureza espiritual que nos faz ter a unção do Espírito Santo nas nossas vidas, nos leva a vencer o quê? A natureza carnal. Entendeu? E aí nós vencemos o pecado. Anderson, agora Pera, Adão. não, diga. É que eu estava lendo o que a Ana Júlia escreveu aqui. Eu já te respondo. Calma aí, Ana Júlia. Diga, Suzana. Adão poderia ter escolhido não pecar. Adão poderia. Adão tinha um livre-arbítrio. Nós também temos, mas o nosso livre-arbítrio é diferente do livre-arbítrio de Adão. Em que ponto? O nosso livre-arbítrio hoje é restaurado pela graça. Adão não. Adão nasceu com o livre-arbítrio. Nós não. Pessoal, muito cuidado com isso que eu vou falar aqui, porque se você falar isso na nossa igreja, vai ter muita gente que vai dizer que não está certo, mas assim, pela teologia arminiana, nós somos arminianos, né, de vertente arminiana e tal, nós nascemos totalmente depravados e a graça preveniente de Deus restaura o nosso arbítrio. E aí é isso que nós chamamos hoje de livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio? Sim, temos livre-arbítrio. Tá? Mas o nosso livre-arbítrio hoje é diferente do livre-arbítrio de Adão. Adão nasceu com o livre-arbítrio. Nós não nascemos. Ele foi restaurado pela graça de Deus. Entendeu? Então, Adão, ele teve a possibilidade de escolher não pecar. E ele escolheu pecar. Hoje, nós também temos essa possibilidade porque nós podemos nos colocar debaixo da ação do Espírito Santo para vencer o pecado. Sim, nós vamos estudar, Ana. A gente vai ver quando a gente for ver a queda, tá? A gente vai ver como é que foi o pecado de Adão, porque que a escolha dele trouxe essas consequências. A gente vai ver isso sim, direitinho, tá bom? Porque primeiro nós estamos vendo, nós vimos, né? A teologia e o objeto da teologia. Aí nós vimos a revelação de Deus, geral e especial. Aí nós vemos a Bíblia.
Depois da Bíblia, nós vimos a teontologia, que é o ser de Deus. Agora nós estamos na cristologia, e aí hoje nós vimos as duas naturezas. Depois a gente vai ver os ofícios de Cristo. Vamos ver também a parte sobre redenção, que é um pouco de soteriologia, que é a doutrina da salvação. Aí nós vamos ver o Espírito Santo. Aí nós vamos ver a Trindade. E aí depois a gente vai para o pecado e para a martiologia, né? Talvez a redenção eu traga depois, né? A queda a gente traz antes, para nós entendermos a consequência da queda, entendermos por que nós precisávamos de redenção, tá? Mas primeiro a gente vai ver. Agora a gente está vendo a pessoa de Cristo, depois nós vamos ver o Espírito Santo, aí a Trindade, que é o Deus, né? O Deus uno trino, porque nós vimos o Pai, o Filho e o Espírito. Aí nós vamos ver a Trindade, e aí depois a gente entra nessa parte. A primeira coisa que você falou, né? Ele não podia pecar, mas sofreu e venceu o pecar com a natureza humana, sem comunicar com a divindade, certo? Certo. Entendeu? Não foi a natureza divina dele que venceu o pecado, foi a natureza humana. Mas foi Cristo que venceu. 100% homem, 100% Deus. Certo? Ficou claro, pessoal, para vocês? Claro assim, né? Deu para deu para esclarecer muita coisa? Porque às vezes fica claro para mim, porque eu estudo isso já há algum tempo e eu não quero, de maneira nenhuma, causar mais dúvida na cabecinha de vocês, né? Mas se ficou alguma dúvida, alguma coisa, pessoal, fala, tá bom? Para a gente poder discutir e ir atrás de uma resposta e nós aprendermos e crescermos juntos. Tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Podemos encerrar por hoje, então? Foi bastante, né? Amém. Pessoal, eu vou pedir, então, hoje eu vou pedir para o Moisés orar. Moisés, você ora por nós, para nós encerrarmos, por favor? Claro. Estão todos me ouvindo? Bem, paz do Senhor, galera. Soberano eterno Deus, te agradecemos, Pai, por mais este momento em tua presença, este momento de estudo onde o Senhor usou meu Pai, pastor Anderson, meu Pai, para passar de maneira muito sábia, com conhecimento e graça, meu Pai, aos nossos corações. Te agradecemos por tua palavra, Senhor. Te agradecemos, meu Pai, pela Bíblia Sagrada que o Senhor deixou, meu Pai, para o nosso crescimento espiritual, edificação. Te agradecemos por tudo que tem feito esta noite e através deste estudo. Senhor, continue a falar aos nossos corações, nos enchendo do teu conhecimento, da tua graça e da tua unção. É o que continuamos a te pedir sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, que o Espírito Santo possa ensinar vocês melhor. Monique levantou a mão. Monique quer falar alguma coisa? Paz, Senhor, gente. Não, é sem querer eu apertei o botão errado. Ah, tá bom então, Monique. Obrigado. Pessoal, então obrigado pela presença de vocês e uma boa noite de descanso e tenham uma excelente semana. Deus abençoe. E aí, boa noite.